Para mim é uma honra, uma satisfação, um orgulho estar participando de mais um evento da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, ABATS, hoje especialmente a 7ª jornada de debates. E eu quero, além de agradecer o convite, cumprimentar o nosso estimado presidente, o Halley, e também membro da coordenação científica, meu filho Eduardo Soares de Mello. O tema que me foi proposto, ele diz respeito ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, especialmente os serviços de informática prestados em distinto município, considerando problemas específicos com relação à inscrição fiscal e à retenção na fonte exigida por São Paulo, o que nós denominamos a guerra fiscal dos municípios. Esse tema ele foi apreciado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal em razão de um recurso extraordinário que foi apresentado pelo Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática no Estado de São Paulo, face à Prefeitura de São Paulo, e ele acabou concluindo, implicando na edição de um tema de repercussão geral 2020. Então, o que eu pretendo aqui, nesse curto espaço de tempo, transmitir aos ouvintes quais são as situações que ocorreram, por exemplo, aqui no município de São Paulo, quais são os argumentos e os fundamentos jurídicos que foram apresentados para que nós tenhamos a condição de conhecer esta denominada guerra fiscal, que, de certa forma, ela já veio a ser disciplinada ou superada por força da Lei Complementar 157. O assunto principal ele envolve uma lei do município de São Paulo, de 2005. Eu vou apenas fazer a leitura do tópico fundamental. O artigo 9º desta lei municipal, ele disciplina basicamente o seguinte: o prestador de serviço que emitir nota fiscal autorizado por outro município para tomador estabelecido no município de São Paulo, referente, e aqui relaciona diversas espécies de serviços, inclusive aqueles relativos à informática. E preceitua ainda esta lei o seguinte: as pessoas jurídicas estabelecidas no município de São Paulo, ainda que imunes ou isentas, são responsáveis pelo pagamento do imposto do ISS, devendo reter na fonte o seu valor quando tomarem ou intermediarem os mencionados serviços executados por prestadores de serviços não inscritos em cadastro da Secretaria de São Paulo e que tenham emitido nota fiscal autorizada por outro município. O que aconteceu, embora isso não esteja retratado no acórdão do Supremo, é que empresas sediadas aqui no município de São Paulo, mais especificamente na Avenida Paulista, que executam serviços de informática e que prestam também serviços a tomadores no município de São Paulo, ao invés de emitirem a nota fiscal pelo prestador de serviços São Paulo para o tomador São Paulo, elas acabaram se estabelecendo em municípios distintos de São Paulo, no caso até o município de Barueri, e que lá realmente a alíquota era inferior, até atingir 0,5% ou 2%. Em primeiro lugar, essas empresas fizeram isso, e esta postura desses contribuintes decorre do princípio da autonomia da vontade, em que o contribuinte ele pode exercer as suas atividades em qualquer ponto do território nacional. Essas empresas, pelo menos no caso, elas tinham um estabelecimento, e nesse estabelecimento, com o pessoal, com o maquinário, enfim, com todos os elementos necessários para a execução dos serviços. Acontece que o município de São Paulo, o que se apurou em diversas ações judiciais, ele não aceitou essa sistemática desses empresários, entendendo que nesses municípios eles só teriam uma caixa postal, ou seja, não executavam atividade nenhuma. E dessa forma, teriam encontrado um meio, um caminho, um procedimento para glosar
esse ISS, ou seja, mais especificamente, tentar receber o ISS pelos serviços e notas fiscais emitidas pela empresa em município distinto. Então, foi editada essa lei, que basicamente adotou a seguinte postura fiscal, ou seja, aqui no município de São Paulo, vou instituir a obrigação de cadastramento. Aquele contribuinte que está no município fora de São Paulo e que preste serviços para o tomador localizado em São Paulo, ele é obrigado a se cadastrar em São Paulo. E, com esse cadastramento, então, o município de São Paulo teria a condição de verificar a situação operacional, empresarial do prestador de serviço. Por outro lado, dispõe a norma, e esse foi um intuito do município de São Paulo, no caso de não cadastramento daquela empresa situada no município diverso, o tomador de serviço, e a lei é muito clara, mesmo sendo imune e isento, ele será obrigado a reter o ISS, o que caracterizaria uma penalidade. Então, primeiro, uma obrigação atribuída ao prestador de serviço, você é obrigado a se cadastrar em São Paulo. Em segundo lugar, uma responsabilidade tributária para o tomador. E o tomador, nós sabemos que na qualidade de fonte pagadora, isso vem desde os primórdios da instituição do imposto de renda, a fonte não corre risco. Ele passaria a reter o ISS. E o efeito dessa situação seria a dupla tributação. Evidente que muitos prestadores de serviços, eles não se cadastraram e passou a ocorrer a retenção do ISS. Quais os argumentos apresentados pelo contribuinte nessa ação promovida pelo sindicato? Cerca de 4 fundamentos básicos. Primeiro, teria ocorrido a ofensa ao princípio constitucional da territorialidade, uma vez que criou obrigação para empresas estabelecidas fora do município de São Paulo e que, por lei, deveriam recolher o ISS no local do estabelecimento e não no local da prestação. O segundo argumento oferecido pelos prestadores de serviço foi que essa postura contida na lei municipal, ela infringe o artigo 3º da Lei Complementar 116, que é o Estatuto Nacional do ISS, e esse artigo 3º, ele estabelece, em casos excepcionais, hoje cerca de 25 ou 28 situações, que o ISS deve ser cobrado no município do estabelecimento e previu aqui a retenção pelo tomador do serviço. O terceiro argumento oferecido pelo prestador é que isso implicaria na dupla tributação do ISS. Primeiro, no local do estabelecimento, no caso, no município de Barueri, em que a empresa emite a nota fiscal e recolhe o ISS. E o segundo recolhimento, tributação do ISS, no local da prestação de serviço, caso não tivesse promovido essa inscrição. E o quarto argumento é que não haveria fundamento jurídico para ser estabelecida uma obrigação acessória, na medida em que o prestador de serviço ele atende a obrigação principal, recolhimento no local da prestação, e o segundo é que a obrigação acessória, no caso emissão de nota fiscal e até escrituração de livros, ela atém-se à obrigação principal, ou seja, no município do prestador, no caso Barueri. Essa questão ela foi submetida à apreciação do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o Tribunal aqui de São Paulo, isso consta do acórdão, ele apreciou um mandado de segurança contra ato do diretor do Departamento de Vendas Mobiliárias. E a 14ª Câmara de Direito Público, nesse mandado de segurança coletivo, ele assentou a obrigação de as empresas situadas fora do município, mas que prestem serviço aqui no município de São Paulo, essa inscrição no cadastro sob pena de retenção. A ementa principal do acórdão, ela conteve-se no argumento seguinte: insurgência contra essa obrigatoriedade de cadastro das empresas, legalidade, hipótese de mera obrigação acessória
no interesse local. E os ouvintes vão verificar que o próprio acordo do Supremo Tribunal Federal, que eu vou passar a examinar, ele contém um voto divergente, me parece, que de lavra do ministro Alexandre de Moraes, que defende essa obrigação acessória por terceiros, que seria uma forma até de fiscalizar. A empresa, como perdeu aqui no TJ de São Paulo, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que recentemente, em março de 2021, proferiu a decisão seguinte: ISS, prestação de serviços, obrigações acessórias, cadastramento, retenção, tomador do serviço de município diverso. O STF entendeu que haveria uma inconstitucionalidade nessa legislação de São Paulo e diz o seguinte: é incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever obrigatoriedade de cadastro em órgão da administração municipal de prestadores de serviços não estabelecidos no território do município, impondo-se ao tomador o recolhimento do ISS. É um recurso extraordinário, 167.509. O relator foi o então ministro Marco Aurélio, julgado em março de 2021, em que implicou no tema de repercussão geral 1010. O acórdão, que eu aconselho vivamente a sua leitura, é um acórdão extenso, que apresenta toda essa argumentação. E aqui eu faço um comentário paralelo. Quando nós examinamos a Lei Complementar 116, nós verificamos que existem basicamente 4 regras com relação ao local da prestação e o decorrente recolhimento do ISS. A primeira regra seria o local da sede da empresa, né? Do domicílio da empresa. A outra regra, nós teríamos quem participou dessa prestação de serviço. A terceira regra é que uma que eu já comentei, é aquela que se contém no artigo 3º da Lei Complementar 116, e que estabelece como medida de exceção cerca de 25 casos em que o local é onde é prestado o serviço. É o caso típico da obra de construção civil. Então, se uma grande empreiteira de São Paulo ela é contratada para fazer uma pavimentação de uma estrada no município de Santarém, que é no estado do Pará, pelo artigo 3º, o local do recolhimento será no local da efetiva prestação, como seria o serviço de paisagismo. Como também a quarta situação, que não é o nosso exame aqui no momento, trata da importação do serviço, o local do recolhimento, o local do tomador desse serviço, com absoluta excepcionalidade. E quando nós examinamos o ISS, desde do Decreto-Lei 406, a Lei 834, e vai por aí adiante, nós verificamos que essa questão do local do recolhimento não está ainda totalmente dirimida, porque se eu presto um serviço de consultoria financeira, começo a realizar minha atividade em São Paulo, estou trabalhando dentro do avião, que ele para em Brasília, continuo trabalhando, chego a Belém e lá tenho uma reunião e concluo o serviço, qual é o local do recolhimento? Então, a legislação complementar, ela ainda não resolve todos esses problemas, mas o acórdão do Supremo me parece categórico. Aqui também vou apenas apontar o voto vencido, e que esse voto vencido, ele estipula que a obrigação acessória que decorre da legislação principal é uma prática amparada no artigo 6º da Lei Complementar de Serviço. O tomador de serviço é uma terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação acessória, e ele é obrigado a proceder à retenção. E destaca ainda esse voto vencido que o cadastro é gratuito, não representa ônus. Aqui, então, eu procurei, nesse curto espaço de tempo, apontar os aspectos principais, a postura do ISS e realmente o cuidado que prestadores de serviço e tomadores de serviço têm que ter para que não sejam obrigados a toda hora a cumprir obrigações que estão destoando da Lei Complementar 116 e até do princípio da territorialidade,
que constitui a competência fundamental do artigo 156.3 da Constituição Federal. Agradeço muito a atenção e a paciência de vocês e muito sucesso aqui durante o nosso 7º encontro da BAT.